Muito bem, de volta aqui dos estúdios do Jornal Atos, falando com toda a região, nosso Atos no Rádio desta sexta-feira. Agora é momento de focarmos diretamente nas eleições, estão cada vez mais próximas, o dia 6 de outubro está por aí, 9 dias nos separam das eleições. O nosso trabalho aqui é de nos prepararmos junto com vocês aí de casa, aí você que está no trabalho, você que está acompanhando o Atos no Rádio. A gente vai se preparando juntos para chegarmos em frente às urnas e escolhermos da melhor forma os vereadores e prefeitos da nossa região que vão administrar e legislar a partir do dia 1º de janeiro. Sabatina, mais uma vez, e aqui de volta, né? Lembrando, são 5 cidades que nós estamos realizando sabatinas. Gostaríamos de fazer com as 19, com cobertura do Jornal Atos. O tempo não é possível, então a gente citou aqui, estamos abordando aqui Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro, Pindamonhangaba e Cachoeira Paulista, que volta a ser aqui o nosso foco de debate. Mais um candidato de Cachoeira Paulista. Aqui a gente tem a honra de receber o Dimas Satin, que está conosco para abordar o seu plano de governo, suas propostas para a cidade. Ele que é empresário, Dimas Satin, do PRTB, tem como vice o Júlio Azevedo, também do PRTB. Primeiro, obrigado, candidato, pela visita, viu? E lembrar o pessoal, olha só, mais uma vez, nossa sabatina tem tempo prévio aí de 22 minutos, mas são 20 minutos para uma conversa aqui, para uma entrevista em 5 temas. Vamos falar de saúde, educação, cultura, também economia, gastos públicos, infraestrutura de atendimento e também um 5º e último tema que é política, né? Vamos falar aqui da persona do candidato e o cenário político também de Cachoeira Paulista. A Rafaela está aqui cronometrando para a gente o tempo, o Edinho também no ar, para o candidato e para esse que vos fala também, para a gente poder acompanhar o tempo cronometrado. Edinho, Rafaela, muito bem. Candidato, vamos começar a falar sobre economia. A situação em Cachoeira Paulista é muito complicada. A saúde financeira da cidade, não de hoje, já há algum tempo está no vermelho. Como é que o senhor projeta essa possibilidade de um possível mandato? Como se organizar em meio a um caos econômico? Eu tenho para mim que onde há obstáculo, eu vejo oportunidades. Eu vejo possibilidades. Administrar a Cachoeira Paulista, para mim vai ser uma honra, porque eu não gosto de administrar coisas fáceis. E Cachoeira Paulista, segundo você acabou de dizer, é difícil. Mas para mim eu não vejo essa dificuldade. Eu tenho projetos, tenho já em mente há anos. Já 2 legislaturas passadas, eu tentei ser candidato a prefeito. Se eu tivesse sido na primeira, hoje você não falaria isso. Que Cachoeira Paulista está em dificuldades financeiras, dificuldade econômica. Que dificuldade financeira é diferente da dificuldade econômica. E Cachoeira está nas 2 canoas furadas. Mas, infelizmente, não houve possibilidade. Agora estou tendo possibilidade e vou mudar o sistema de Cachoeira Paulista nas finanças e na economia. Começar por onde? Por reduzir dívidas. O atual governo disse que essa dívida, Mineiro começou a administração em 21, falando em 93 milhões. A atual administração fala em 120 milhões. O trabalho vai ter que começar renegociando essas dívidas ou não? Toda dívida, eu penso que elas são pagáveis. Vai depender da capacidade do gestor de administrar. Primeiro ele tem que entender de economia. Se não tiver um entendimento de economia, vai ser um péssimo gestor, que ele vai na onda dos que estão gestando para ele. O prefeito, ele tem que ter uma equipe sólida, uma equipe de secretariado que responda às necessidades do prefeito. Eu sempre digo, o secretário tem que ser melhor que o prefeito, porque se ele for pior que o prefeito, quem leva é o prefeito. Então o secretário tem que corresponder aos anseios do prefeito, do projeto do prefeito, não do projeto do secretário. Alguns candidatos falaram em Cachoeira Paulista partir para um setor que não atua tanto, que é o industrial. O senhor é um empresário do agro. O senhor acha que qual caminho hoje Cachoeira Paulista pode seguir para ela gerar recursos próprios, além daquilo que vem de fora, vem do Estado, vem do governo federal? Cachoeira Paulista, se você perguntar, você vai trazer indústria para Cachoeira Paulista? Eu vou dizer para você, não. Mas por que não? Porque Cachoeira Paulista não tem infraestrutura para receber indústria. Desde 1982, passaram-se 10 prefeitos por Cachoeira Paulista. Todos eles iam trazer indústrias, fábricas.
emprego. E não trouxeram. Por quê? Porque não tem infraestrutura. O empresário chega em Cachoeira Paulista, conversa com o prefeito e diz, olha, a minha empresa ela precisa, por exemplo, de muita água. Vamos conhecer a captação de água de Cachoeira Paulista? Vamos. Aí a gente chega lá, na represa, na fazenda do falecido Luiz de Campo. O rio Bocaina é o único rio que abastece Cachoeira Paulista. Em 1960, o rio Bocaina tinha uma vazão de X mais Y de água. E a cidade tinha uma população de X menos Y. Hoje inverteu. O rio Bocaina tem uma vazão de X menos Y e Cachoeira Paulista X mais Y. Ele olha naquilo e conversa com o prefeito. Vamos ver as demais captações? Não, nós não temos, é só essa. Prefeito, ou você vai abastecer a sua cidade ou vai abastecer a minha fábrica. Aqui não tem jeito de eu montar a minha fábrica. Mas vou te dar mais uma chance. Como é que está o quadro de corpos técnicos livres na cidade? O que é isso? Corpo técnico livre é as pessoas diplomadas, capacitadas e que estão aguardando a sua empresa vir para Cachoeira Paulista. Ah, não, o empresário, nós aqui terminamos o colegial e pronto. Então, como é que eu vou pôr a minha fábrica aqui na sua cidade se eu não tenho um corpo técnico disponível? Eu vou montar aqui e buscar gente em Lorena, em Cruzeiro, em Taubaté, em Guará. Sabe quanto custa o custo operacional disso? O risco de acidente de trajeto? Não tem jeito. Mas vou dar mais uma chance para você. Como é que é o escoamento que eu possa fazer com os meus produtos? Tanto quando chega em fatura e sai manufaturado. Ah, não, aqui o senhor pega só a Sara Kubitschek, lá no semáforo frente à direita, aquela ruazinha estreita da rua 7 de Setembro, e vai lá no bairro, como é que eu posso falar? É bairro das Palmeiras. Lá o senhor quebra à direita, tem uma ruazinha estreita, lá está o Parque Industrial. Aliás, eu tenho vergonha. Se pedir para me levar alguém no Parque Industrial de Cachoeira, eu falo que não eu estou ocupado, eu estou indo para as fazendas, eu estou indo para as firmas. Tenho vergonha disso. Então aí não vai. Então eu vou fazer a infraestrutura de Cachoeira. O próximo prefeito, sim, eu vou deixar a cidade pronta, com toda a infraestrutura para empresas, aí o próximo prefeito pode correr atrás. Não vai passar vergonha, porque hoje passa. Muito bem. Por falar em passar vergonha e preocupação, vamos falar de saúde e a Santa Casa. A situação é complicada. Eu vou ficar vermelho agora aqui. Uma possibilidade, uma tentativa com parcerias junto à Canção Nova. No cenário atual, como atuar para tentar qualificar a Santa Casa para poder voltar a atender da forma necessária? Durante toda a campanha, eu não falei em Santa Casa, porque Cachoeira Paulista sabe da Santa Casa. Aliás, através do seu jornal, o Vale Paraíba todinho sabe da Santa Casa de Cachoeira Paulista. Então, não me preocupei com ela. Eu tenho as propostas. A Canção Nova, ela recebeu o prédio do Padre Pio da Prefeitura de Cachoeira Paulista. Por que ela está indo bem, o Padre Pio? Porque é uma instituição religiosa que está administrando. A Prefeitura jamais pode assumir uma Santa Casa. Ela não tem aptidão para aquilo. Ela não tem preparo técnico para aquilo. Ela não tem condições de gerenciar uma Santa Casa. A Prefeitura, a responsabilidade dela é com os postos de saúde. Isso sim, tem que cuidar muito. Mas voltando para a Santa Casa, se eu eleito for, e sei que vou ser eleito, primeira coisa que eu vou ter, não vou ouvir a promotoria pública. Santa Casa é um problema de saúde pública, não da promotoria. Eu vou tirar a Santa Casa da Prefeitura. Eu tenho uma proposta, um projeto, que eu não posso falar agora, que é sigilo de negociações, mas eu pretendo transferir a Santa Casa para uma instituição fortíssima. Essa instituição, ela tem faculdades, ela tem hospital. Imagina se eu conseguir jogar a Santa Casa para essa instituição. Você sabe que o médico, depois de 5 anos, ele tem 2 anos de residência. Esses 2 anos de residência, quantos médicos vão para Cachoeira Paulista fazer a residência? Porque essa instituição, ela tem a faculdade de medicina e tem hospital, e famoso. Agora imagina quantas atividades gratuitas vão estar em Cachoeira Paulista. Quando Cachoeira Paulista foi administrado pelas irmãzinhas, eu fiz jardim da infância em Cachoeira Paulista. Lá tinha até isso. Onde é o pronto-socorro hoje, era jardim da infância. Tinha de tudo, tinha de tudo. Depois que a prefeitura, em 1997, que é o atual prefeito, orientado, acho que para a equipe familiar, encampou a Santa Casa. Encampou e daí para frente, não vou mais comentar.
Cachoeira sabe o que está acontecendo, mas sabe que eu vou mudar isso. Muito bem, vamos falar sobre educação. O senhor citou no seu plano a garantia de transporte digno e eficiente aos estudantes. O senhor vai rever os contratos hoje da prefeitura? Esse contrato, aliás, essa prestação de serviço tem sido muito questionada, não só pelas famílias, pelos pais, mas também por funcionários. Cachoeira Paulista, hoje, nós temos lá 17 escolas municipais, 6 creches. O IDEB de Cachoeira Paulista hoje é 5,23. Está na média, não está ruim. Mas eu posso jogar para 7,23, 7,5. Em relação ao transporte, é outro problema de infraestrutura. As estradas rurais, e eu posso falar com tranquilidade que eu transito em todas as estradas rurais de Cachoeira Paulista, que eu administro propriedades em várias delas. E vejo a dificuldade que tem para os motoristas das vans. Péssimas condições. E as vans tornam-se péssimas, não pelo motorista, pelas condições da estrada, pela remuneração. Eu penso que existe uma licitação e alguém ganhou. Esse alguém deve receber R$10 por quilômetro rodado e paga 3 para o proprietário da van. Ela não tem nem como abastecer a van. Aliás, falando nisso, eu ouvi dizer que estão gastando R$250 mil por mês de combustível em Cachoeira, que dá para rodar 45 quilômetros por mês. Estamos aí, dá mais uma volta ao mundo. Muito bem. E para falar em investimento na cidade e na educação, o senhor conseguiu ter acesso nesse período eleitoral à condição hoje das escolas, recuperar escolas, também atuar junto à questão dos educadores, uma qualificação? A coisa que a gente mais tem que prezar é o funcionário público. Ele é a sustentação da cidade. Quem é o prefeito? O prefeito é um administrador. Quem trabalha é o funcionário público. Então tem que se dar uma atenção voltada para o funcionalismo. Às vezes tem funcionário que está indo muito bem, mas às vezes tem outros que estão meio apático, meio encostadinho num canto, aborrecido. Aí o que acontece? Começa a atender mal do lado de lá do balcão. O que tem que se fazer? Não é demitir, mandar embora, meter o pé na balde. É levar essa pessoa para o setor do RH, tem psicólogo, vamos fazer um trabalho em cima desse funcionário para ver o que ele está sentindo de mal ali, por que ele está tratando mal os usuários. Aí, em cima disso, eu tenho certeza que ele vai voltar mais feliz para a bancada de trabalho dele, que ele foi valorizado, ele foi ouvido. Não se demite funcionário porque ele está tratando bem, você acolhe. E com relação ao setor educacional, vai ter capacitação? É claro. Eu tenho uma proposta para os professores, já são profissionais. Eu acredito nos professores, mas tudo pode ser melhorado. Tem vários tipos de cursos para aperfeiçoar os professores. E eu quero fazer isso, ofertar vários cursos, e não vou obrigá-los a fazer. Mas os que fizerem, e o IDEB da sala dele está aumentando, ele vai ter um prêmio em dinheiro. Isso é motivo, incentivo. Além de qualificar, ele vai ser beneficiado com a gratificação. Todo mundo nessa vida precisa de estímulo. Por que eu atendo mal? Estou desestimulado. Por que eu ensino mal? Porque eu estou desestimulado. Mas por que eu estou bem? Porque agora estou estimulado. Eu estou ganhando gratificação. Me viram. O gestor está me vendo. Eu sou gente, ele está me acompanhando. Você vai ver como você pode me cobrar daqui um ano e meio, como é que vai estar o IDEB de Cachoeira, como é que vai estar o atendimento do público em Cachoeira Paulista. Muito bem. Candidato, vamos falar sobre obras e infraestrutura, né? De volta ao seu plano, o senhor cita a construção de casas populares, né? O senhor cita também a questão das vias públicas que precisam ser recuperadas, mas me chamou a atenção aqui a construção de um pórtico na entrada do município. Hoje, como que isso pode ajudar Cachoeira Paulista no atual momento, na atual condição, dar destaque aí à construção desse pórtico? Eu quero falar um pouquinho mais além do pórtico. Cachoeira Paulista, há 40 anos, ela é administrada por prefeitos de manutenção. O que é prefeito de manutenção? Eu saio, você entra, pinta os meio-fios, pinta a cidade, pinta praça, pinta até banco de praça quebrado, mas pinta. Aí você sai, entra a moça ali, ela dá outra reforma aí, uma capina. São prefeitos de manutenção. Se você perguntar para o prefeito, eu calcei 60 ruas na cidade, muito bem. Quantas ruas novas você abriu? Nenhuma. Então você foi de manutenção, já existia.
Eu reformei 8 creches, maravilha. Quantas vagas você abriu nessa creche? Ah, nenhuma. Então você foi prefeito de manutenção. O pórtico de Cachoeira Paulista, aquilo é fácil de ser resolvido. Então eu quero falar de outra infraestrutura. Cachoeira Paulista cresceu. O volume, a densidade de veículos da cidade cresceu muito. E a cidade continua a mesma. Desde 1960 até as mãos são a mesma. Mão de trânsito, acho que nem mudaram isso. Eu tenho uma proposta para construir uma nova ponte no Rio do Paraíba, para atender a margem esquerda. E isso é possível. Esse governador que aí está, ele gosta de obras. Ele gosta de obras grandes. A alegria dele é rodoanel, grandes rodovias. Se eu fazer, eu já tenho o projeto da ponte do Paraíba para ligar a margem direita com a margem esquerda. Apresentando esse projeto a ele, eu tenho certeza que até 2026 ele vai estar, ainda mais ano de eleição, ele vai estar lá inaugurando a nova ponte. Mas a esquerda está crescendo, está sem condições de mobilidade veicular, que travam na ponte. A outra ponte é a ponte que vai para a turma 26, que é uma ponte da ferroviária estreitíssima. Sim. E já tem um novo bairro grande na margem esquerda, tem um outro bairro lá atrás da margem esquerda, e a mais precisa crescer. A turma está evitando de ir para a margem esquerda por causa de trânsito. Essa ponte vai sair. O senhor citou que Cachoeira teve prefeitos de manutenção, mas falta manutenção na cidade. E eu vou citar uma outra obra aqui que eu já citei até para outros candidatos da cidade. Ferroviária, estação ferroviária. Hoje a gente tem nenhuma estrutura lá tem. A gente tem algo destruído. O senhor tem projeto para isso, para recuperar isso? Olha, não se põe dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. A estação ferroviária, a responsabilidade é do governo federal. Sim. Eu vou trabalhar em cima do governo federal, vou insistir com o governo federal, para ele fazer a reforma. Aí a gente vai ver qual a missão que a gente vai dar para aquela estação, qual o destino que a gente vai dar para ela. Mas quem vai fazer isso não é Cachoeira Paulista, não é o prefeito de Cachoeira, vai ser o governo federal. Mas o que o senhor gostaria de fazer ali? O senhor acha que dá para recuperar a estação? Sim, dá para recuperar, dá para fazer um museu, né? Dá para fazer um atendimento ao público, dá para fazer, por exemplo, a Secretaria Social, Bem-Estar Social, ir para lá, coisas que não ocupem muito trânsito. Por quê? Porque ali tem uma malha da rede ferroviária que é muito movimentada, é um lugar perigoso. Eu até achava que tinha que ter um outro destino. Mas primeiro você tem que construir. Depois de construir, você dá a missão e a função para aquilo. O senhor citou agora o governo federal com relação à ferroviária, o senhor citou antes o governador do estado também como alguém de olho em grandes projetos, mas aí a gente vai entrar já na política. Não tem um desafio de tentar recuperar a credibilidade da política de Cachoeira Paulista? A política, e de novo, não é somente nos últimos 4 anos, já vem de um tempo, já vem de algumas administrações para cá, que é caos político, é prefeito que entra, é prefeito que sai, é processo de cassação, discussões, e até mesmo Câmara, que, por exemplo, facilitou o caminho de um dos ex-prefeitos com uma série de processos. Esse vai ter que ser um trabalho de reconstrução? Não. Porque o culpado não é o prefeito que está lá, não é o corrupto que saiu e o que o outro entrou. O culpado é quem votou. Tem que fazer um trabalho em cima do eleitor. Eu sempre tenho que falar, eu não dei uma cesta básica. E neguei infinitas. Teve um que é meu amigo, desculpa aí que eu vou falar, mas pediu uma cesta básica. Ele disse, olha, eu vou falar de João. Ô João, se eu der uma cesta básica para você, daqui a 2 semanas, essa cesta básica já rodou pelo vaso sanitário da sua casa. E você vai ficar mais 480 dias sem medicamento, sem médico, sem hospital, sem condução, sem merenda escolar. Você quer trocar essa cesta? Parece que é programa do Silvio Santos. Quer trocar um avião por um pinico? Quero. É mais ou menos assim. Então a gente tem que educar a população. Eu mesmo em campanha fui em algumas casas pedir para colocar um centinho meu. Ó, Satinho, eu gosto muito de você, vamos votar para você, mas eu não posso. Porque me deram 2 cestas básicas e R$200. Aí eu falei, então tá bom, fica a cesta básica R$200, mas vota para mim, dá lição pro cara. O cara tá te humilhando, o cara tá ofendendo a sua integridade, a sua moral. Recebe, você tá precisando? Recebe. Não devia falar isso aqui no rádio, mas pega e vota para outra. A única forma de dar lição é doer no bolso do cidadão. Esse político corrupto, sem vergonha, safado, tem que merecer isso. O cara não pode ficar com a consciência pesada. Mas esse não é um trabalho que vai até o dia 6 de outubro e depois tem um outro trabalho político para se fazer
de novo voltando a essa questão de governo do estado, governo federal, de que é conseguir reconstruir uma credibilidade, porque olha, Cachoeira vem nessa, pelo menos, eu vou citar aquilo que você já citou, pelo menos há quase 30 anos, quando a gente teve de final dos anos 90 para cá, e a crise econômica e política em Cachoeira continua até hoje. Por que eu saí candidato? Exatamente para isso. Porque hoje, em Cachoeira Paulista, não tem nada que me desabone no conceito familiar, no conceito financeiro, no conceito social, na minha relação com a sociedade de Cachoeira Paulista. Eu tenho uma credibilidade imensa em Cachoeira Paulista. Graças a Deus, eu tenho essa credibilidade. Ao longo de muitos, muitos anos, construindo essa credibilidade. Não tem um candidato aí que falou mal de mim, que me chamou de corrupto, que me chamou de incapaz, de incompetente, porque eu não sou nada disso. A credibilidade de Cachoeira Paulista vai começar com Dilma Satin 28, na urna do dia 6 de outubro. Essa é a credibilidade, e eu vou transferir isso para a sociedade e para o eleitor. Eu vou falar sempre no eleitor. Uma das ideias que eu tenho é o seguinte, está terminando o tempo. Não, mas dá tempo, vamos continuar. É o seguinte, eu vou ser eleito, vou receber um diploma, vou pegar esse diploma, pôr numa gaveta. Depois do término do mandato, se alguém falar, se eu sair na rua e falar, valeu a pena ter votado o Dilma Satin, aí eu vou pegar esse diploma e pôr na parede. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos vão olhar se o meu avô foi digno. Trabalhou para o pobre, para o médio e para o rico. Foi honrado e honrou o voto. Agora tem um outro desafio ainda dentro da política que é interno. Câmara. O atual cenário, o senhor acredita que o senhor espera da próxima Câmara e numa possibilidade de senhor eleito garantir governabilidade num cenário tão caótico como o de Cachoeira? Câmara Municipal é uma incógnita. É cabeça de juiz, você não sabe a sentença. Mas a gente sabe trabalhar. Eu já fui vereador, fui presidente de Comissão de Finanças e Justiça, fui presidente de Comissão de Finanças e Justiça, de Redação, fui secretário, fiz o novo regime interno da Câmara. Agora sim não temos mais tempo, que pena. Mas eu acho que foi uma conversa boa, a gente conseguiu falar bem aqui com o Dilma Satin, candidato a Cachoeira Paulista, nosso convidado na sabatina de hoje. Só que, candidato, o senhor vai ter mais um minuto, a gente vai cronometrar aqui, e aí eu vou pedir para o senhor agora olhar para aquela câmera ali durante esse 1 minuto e o senhor vai falar com o eleitor de Cachoeira Paulista, porque esse que é o foco do trabalho, é o eleitor de Cachoeira Paulista, não sou eu, não é a Rafaela, não é a Edinho, não é a Bruna, mas sim o eleitor de Cachoeira, que está numa expectativa danada para o próximo mandato. O Edinho vai cronometrar ali na tela, a Rafaela aqui, vamos lá, 1 minuto à vontade. Eleitor, campanha rica, cidade pobre. Você vê a minha campanha, é humilde, é eu, meu vice e um carrinho de som. Eu não vou gastar, talvez não chegue a 20 mil reais nessa campanha, mas vocês vão ter uma cidade rica, vão ter uma cidade próspera, vão ter uma cidade de futuro, de esperança. Essa é a minha proposta. E segunda coisa, não se preocupe com tirar foto com deputado federal, estadual, senador, governador, presidente da República. Esse povo quer o seu voto, quer o voto daquele candidato. Se aquele candidato perder a eleição e eu ganhar como eu vou ganhar, eles voltam tudo para mim. Eles não estão vendo aquele candidato, estão vendo o voto dele. E eu vou ter voto, vou ganhar essa eleição. Esse pessoal vai vir tudo para a gente. Fica tranquilo, e vocês vão ter um prefeito ligado ao povo, administrando com os clubes de serviço, com as unidades assistenciais da cidade, com o povo. Eu vou ser prefeito, vou almoçar na casa de um, lá no bairro Pobrinho, na casa do outro também. Muito bem, conseguimos aqui o Dilma Satin, candidato a prefeito em Cachoeira Paulista, participando da nossa sabatina. A gente agradece a participação do senhor, viu? Foi muito bom recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Lembrando que a nossa sabatina continua na próxima segunda-feira, dia 30. Júnior Filippo é o candidato de Guaratinguetá, é o último candidato de Guaratinguetá a participar da nossa sabatina. Nós teremos ainda na terça-feira, no dia 1º, Pastor Rodolfo, candidato em Cachoeira, e o outro candidato em Cachoeira será a última sabatina nossa, no dia 2 de outubro, Aurélio da Farmácia. Então ouvimos agora Dilma Satin, candidato pelo PRTB.